A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós nesse momento estaremos iniciando nosso primeiro podcast sobre planejamento pedagógico para a escola bíblica infantil. Você que deve estar aí já com seu material em mãos, disponibilizado pelo nosso site, pela nossa equipe, para a gente estar falando um pouco sobre a importância do planejamento, como alinhar planejamento pedagógico, o que é um planejamento pedagógico e qual é a função dele dentro da palavra de Deus e dentro do nosso trabalho, do nosso serviço, né? Dentro do ministério. Servir em um departamento infantil exige criatividade, amor, dedicação da liderança, né? Porque evangelizar não é fácil. O professor precisa ser criativo e tirar a sua caixinha de ideias e motivos para prender a atenção das crianças a alcançar objetivos e propósitos. Cada encontro nosso, ele vai ter uma maneira, né, uma metodologia, e assim também será no nosso clube. Vamos perceber que podemos usar diversos tipos de recursos e a gente vai estar falando disso também nas nossas aulas, nos nossos materiais e aqui nesse encontro também. Então, esse primeiro encontro, nós estamos usando o áudio para falar com você, de maneira que você possa entender o que Deus tem para você, tá? Eu peço que o Espírito Santo de Deus abra o seu coração, me use, e nesse momento eu me diminua para que o Espírito de Deus cresça sobre mim e que possa falar tremendamente e eu possa ser esse canal de bênçãos para abençoar a sua vida e trazer novidade para o seu ministério. Amém? Então vamos abrir a Bíblia em Provérbios 26, no capítulo 6. É importante que você esteja com seu caderno em mãos para fazer as suas anotações daquilo que o Senhor vai falar com você. É importante que você tenha a Bíblia no seu lado e também a apostila, né? Para aqueles que têm a possibilidade de imprimir, vai ficar legal, porque aí você pode usar aqueles marca-textos para grifar as partes que você achar mais importante. Mas de qualquer maneira, você também pode usar através do seu celular, do seu computador, o que ficar melhor para você. Também te aconselho a pausar o vídeo, a voltar, a meditar em cada uma das passagens. E um dos conselhos mais importantes: não desprezar a palavra de Deus, o conhecimento que vem do alto. Nós vamos falar de coisas técnicas aqui? Vamos falar. Vamos falar de coisas técnicas, conhecimentos pedagógicos, mas também vamos falar da palavra de Deus. Então, agora que você já entendeu como vai funcionar, abra sua Bíblia, por favor, queridos, em Provérbios 22, no versículo 6, perdão, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quantas crianças nós vemos passar pelas nossas vidas, pelo nosso ministério, que cresceram e hoje são firmes na rocha, outras que se desviaram e depois, ao nos encontrarmos, percebemos que essas pessoas elas se reencontraram com o Senhor porque a essência estava sobre ela. Eu sou uma dessas pessoas que conheci a palavra desde pequeno, me desviei e o Senhor me resgatou, porque a palavra nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E à medida que nós somos usados para transformar vidas, para abençoar pessoas, este é um mandamento. A palavra nos diz, nos ordena, ela diz: ensina a criança. E esse é o nosso chamado. Amém? Então a gente está iniciando essa jornada entendendo um dos nossos dos mandamentos, uma dos pedidos de Deus para nós, né? E para que isso aconteça de forma significativa, obviamente, é preciso que haja planejamento. E nesse encontro, nós vamos entender o que a palavra nos ensina sobre isso e de que maneira nós podemos preparar a nossa prática e os planos
a fim de cumprir o nosso chamado, né? A Bíblia diz lá em Jó 42, no versículo 2, sei que tudo podes fazer, todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se Deus faz planos, queridos, quanto mais a gente, não é verdade? Muitas pessoas até pensam que nós não podemos fazer planos. Na verdade, nós vamos ver hoje que sim, nós precisamos ter planos, mas os planos de Deus, amém? Nesse versículo, nós percebemos que até o nosso Deus, o Todo-Poderoso, faz planos. E Deus tem compromisso com aqueles que têm planos. Assim como o nosso Deus, nós que somos a sua imagem e semelhança, também precisamos planejar. Nosso Deus, queridos, é estratégico. O nosso Deus, ele não faz as coisas de qualquer jeito, né? Em Jeremias 29, no capítulo 29, versículo 11, né? Jeremias 29, 11. Abra sua Bíblia, por favor. A palavra de Deus diz, lá em Jeremias, né? Estou falando de novo para dar tempo de você abrir e não precisar ficar pausando também toda hora o nosso vídeo. Jeremias 29, 11 vai dizer assim: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Em outras versões da palavra diz assim: eu sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Em outras versões vai dizer assim: planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Queridos, Deus sabe os nossos pensamentos, os nossos planos, né? Que Ele tem para nós. E Ele sabe aquele também que está no nosso coração. E Ele nos ensina a invocar o nome dEle e a orar para que nós possamos ser ouvidos, né? Então, antes de aprendermos na prática o que é planejamento, a sua importância e de que maneiras podemos criá-lo para executar os nossos planos, nós vamos meditar na palavra de Deus, na história de Neemias, que foi um homem que orou, um homem que planejou e executou os seus sonhos. Repita comigo, queridos. Neemias foi um homem que orou, planejou, executou os seus sonhos. Amados, talvez você não tenha repetido com tanta certeza, com tanta convicção. Talvez porque você esteja escutando o áudio e pense assim: eu estou sozinho. Não. Deus está contigo neste momento. O Espírito Santo está me usando, porque eu sou apenas um canal para falar aquilo que Ele tem para você nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei em que momento você está ouvindo essa aula, em que momento você está ministrando, eu estou ministrando, você está ouvindo essa ministração, mas eu creio que Deus tem mais para você hoje. Você crê? Então diga amém e repita comigo com toda a sua força. Amém? Então vamos lá. Neemias foi um homem que orou, planejou e executou os sonhos. Quando nós analisamos o texto, nós vamos observar que após receber péssimas notícias da miséria em que o povo estava vivendo, Neemias entregou-se à oração e à consagração. Então, lá no livro de Neemias vai contar essa história, e esse é o nosso primeiro tópico de hoje. Neemias começou o seu projeto com oração e consagração, né? Lá em Neemias, né? Neemias 1:4 vai dizer assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, então, queridos, fez o quê? Começou o projeto com oração e consagração. Neemias tinha um plano, ele tinha um projeto, um desejo grande no seu coração. Ele colocou tudo isso diante de Deus, ele consagrou a sua vida, ele orou de forma honesta, buscando a face de Deus em favor de tudo quanto ele estava buscando de todo o seu coração. E é esse o melhor começo para os nossos sonhos e os nossos projetos. Talvez você esteja perguntando assim, mas como assim? O que ele está falando de Neemias? Nós vamos entender isso ao longo da história
ao longo da nossa ministração, mas nesse primeiro momento Deus está dizendo para você: comece o seu planejamento pedagógico da sua escola bíblica infantil com oração e consagração. Entregue a Ele as suas vontades, os seus sonhos. Coloque para o Senhor e diante dele a sua, a sua, a sua satisfação em servi-lo, os seus medos, as suas alegrias e todos os desafios que você tem diante do seu ministério. Queridos, Neemias fez isso. Ele estava triste, ele estava desanimado. Muitas das vezes nós estamos como Neemias, né? Nosso ministério nem sempre são flores, mas é bênção de Deus para a sua vida. Por isso, inicie esse ano, inicie a construção do seu planejamento pedagógico da sua escola bíblica com oração e consagração. Esse, como eu disse, é o melhor começo para os nossos sonhos e projetos. Quando a gente começa, quando começamos um projeto dessa forma, orando e colocando diante de Deus, nós temos a aprovação de Deus. E o que significa isso? Significa que ele tem grandes chances de dar certo. Os seus planos, quando são colocados diante da aprovação do Senhor, eles têm grandes chances de dar certo. Claro, se seguirmos também as próximas etapas que a gente vai falar aqui. Por isso, queridos, ore. Ore ao Senhor. Peça a Deus compartilhando a Ele os seus sonhos e projetos. Eu te peço agora que você pause esse vídeo, por favor, e diga ao Senhor. Coloque suas mãos para os céus, entregue as suas mãos, coloque para Ele os seus dons e talentos que Ele te deu, para que Ele possa te usar. Fale com Deus sobre todos os seus desejos e peça a Ele que abra os olhos, Abra seus olhos, abra seu coração, para que você possa estar sensível, primeiramente para ouvir a voz dele e que ele te dê conhecimento para que você possa se capacitar e aprender a parte técnica também, que Deus vai te falar com você. Amém? E o segundo ponto, depois disso, nós percebemos que Neemias continuou o seu projeto com planejamento, que é o assunto que nós estamos falando hoje, É interessante notar que após alguns meses, Neemias estava diante do rei Artaxerxes, Falei errado, vamos voltar. Neemias estava diante do rei Artaxerxes. E o rei percebe que ele estava um tanto entristecido, A gente pode perceber isso lá em Neemias, capítulo 2, no versículo 2. O mais incrível é que o rei, diante da fala de Neemias, sobre o seu povo que estava na miséria, diz algo incrível. O rei chega para Neemias e diz assim: disse-me o rei, que me pedes agora? Você pode estar acompanhando isso em Neemias 2, no capítulo 2, no versículo 4, tá? O rei vai chegar e vai falar para Neemias: que me pedes agora? O que você quer, Neemias? A grande oportunidade de expor ao rei o sonho que Neemias tinha estava diante dele. Mas imagine se ele não tivesse planejado, se ele não tivesse feito um projeto, se ele não tivesse pensado detalhadamente no plano dele. O que ele iria dizer ao rei naquele momento? Certamente, essa grande oportunidade seria perdida. Mas vemos claramente que Neemias não ficou apenas orando, mas planejou cuidadosamente esse grande projeto de vida. Por isso, ele pôde responder ao rei o que ele precisava. Neemias estava triste diante do que estava acontecendo com o seu povo, e o rei viu o que ele estava fazendo. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei, e diz a palavra que foi a única vez que o rei viu ele assim, porque Neemias tinha que estar pleno, tinha que estar feliz diante do rei. Mas eu imagino quão triste devia estar Neemias para ele deixar transparecer essa tristeza para seu rei. Mas o rei chega para Neemias e diz: o que me pedes agora? E Neemias, lá no capítulo 2, no versículo 6, você pode ir acompanhando depois e ler essa história, ele vai dizer que ele tinha um prazo para realizar aquele sonho. Ele vai pedir cartas para conseguir atravessar em paz aos diversos territórios,
até chegar ao seu povo. Ele também vai pedir cartas com autorização para que fosse dada a ele madeira para a reconstrução, né? Isso você vai acompanhar lá no capítulo 2, no versículo 6, 7 e 8. Os pedidos, a resposta que Neemias deu para o seu rei. Então Neemias tinha um projeto, ele sabia que ele precisava realizar um sonho, ele sabia o que ele queria, o que deixaria ele feliz. Ele também sabia que ele precisava de cartas e paz. E aqui eu acho uma coisa muito interessante, é a humildade dele. Ele não falou em nome dele, ele não chegou lá e disse: eu quero a madeira porque o ministério é meu, porque é isso. Neemias pediu autorização diante do o nome do rei. E eu imagino que muitas pessoas do castelo poderiam pensar: ah, foi o rei que liberou isso. Não. Deus usou aquele rei para fazer o plano de Deus, para fazer o plano que estava no coração de Neemias e que agradava o coração de Deus. Muitas das vezes, queridos, a gente pode achar no nosso ministério que nós não temos mérito, que nós não estamos sendo reconhecidos ou que não estamos sendo vistos, nós estamos planejando, mas que muitas das vezes outras pessoas estão executando. Nós vamos ver isso mais à frente, que isso também é de Deus, é providência de Deus. E nesse caso, no de Neemias, Deus usou aquele rei para poder fazer a vontade de Deus e para executar o plano de Neemias. Então Neemias orou e consagrou a Deus, Neemias planejou, e o terceiro ponto, Neemias executou. Orar e planejar não são todos os elementos que fazem parte para que um plano possa dar certo. Neemias precisou executar, né? Aqui muitos planos se perdem. Imagine se Neemias se entregasse à preguiça, ao desânimo, à tristeza, né? Quando lemos a história, nós vemos que não foi fácil para Neemias. Inimigos se levantaram de todos os lados, dificuldades apareceram, mas Neemias ignorou tudo isso e executou com força os planos que ele fez. Ele havia orado, Neemias planejou, né? E Deus estava com ele em todas as etapas. Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias 6:15. Vamos ler Neemias 6:15, que diz assim. Amém? Vamos ler? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio preconceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Amados, nós precisamos orar e consagrar os nossos projetos a Deus. Nós precisamos planejar e precisamos executar, porque só assim virá a intervenção do nosso Deus. Por fim, o grande sonho de Neemias aconteceu. Ele conseguiu vencer as contrariedades, ele conseguiu contagiar pessoas e juntos realizaram essa obra. A obra a ponto das pessoas ao redor ficarem maravilhadas da tamanha ousadia e força que eles demonstraram. Então eu te pergunto, e na verdade Deus te pergunta, sou apenas só um canal, o que impede os seus projetos da sua vida acontecerem dessa forma? E tal começarmos a orar por eles agora mesmo. Abra sua voz, querido, fale em voz alta aquilo que você já está aprendendo hoje, que é orar e consagrar a sua vida ao Senhor, colocar os seus planos diante dele e comece a pedir a Deus para trazer à memória aquilo que te traz esperança. Peça ao Senhor que lhe capacite, que abra o seu coração, que abra a sua mente e te dê entendimento para o que ele vai te ensinar hoje. Amém? Porque muitas são as passagens na palavra de Deus que nos alerta sobre a importância do planejamento e de nos programarmos para aquilo que vamos realizar. Podemos perceber em várias passagens bíblicas, podemos ver em vários ensinamentos que Deus nos deu, a importância que Deus nos ensina
sobre planejamento. Eu te encorajo agora a continuar a meditar na palavra de Deus. Amados, abram sua Bíblia, por favor, em Lucas 14, 28. Nós agora vamos entender uma passagem que vai falar sobre planejamento também. Lucas 14, 28. Vai falar sobre algo que nós estamos ministrando hoje e entendendo sobre planejamento, sobre se planejar. A palavra de Deus em Lucas 14, 28 diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem o que acabar? Com o que acabar, né? Porque naquela época começar algo e terminar era motivo de vergonha, né? Então o Senhor Jesus diz: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então, quando eu faço as contas dos gastos, eu estou me planejando. Quando eu vou fazer uma viagem, que eu sei que eu vou gastar XY, tenho que colocar um pouco a mais para imaginar que possa acontecer algum contratempo. Isso é um planejamento contingencial, ou seja, um planejamento que muitas pessoas vão dizer que é um plano B, né? E aí a gente precisa ter um planejamento, precisa ter um pensamento de alguém que planifica e pensa nas necessidades para aquele projeto aconteça, né? Então a gente está vendo que eu preciso orar e me consagrar, eu preciso me planejar, eu preciso executar. Porque muitos são aqueles que vão planejar, escrever e não vão tirar do papel aquilo que estão. Mas eu creio, queridos, que se você está debaixo de uma direção de Deus, se você está orando e consagrando o seu ministério, os seus desejos, os seus planos ao Senhor, se você está planejando, fazendo o seu trabalho com excelência, Deus vai intervir sobre o seu planejamento. Deus vai agir junto com você. Porque Deus é um Deus que levanta pessoas para a execução da sua obra. Amém? A Bíblia está dizendo sobre o poder do planejamento em Lucas 14, né? Que eu não posso agir sem planejar. Podemos entender que não seremos bem-sucedidos se nós não planejarmos. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem condições de acabar? Mas para isso, precisamos sermos sensíveis à voz de Deus. Quantas vezes temos muitas ideias, muitas delas são incríveis e estão dentro do propósito dos céus, mas até os propósitos de Deus, amados, têm um momento certo e deve ser feito sobre um planejamento e sobre uma direção. Lá em Provérbios 19, 21 diz: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Nós precisamos entender quais são os propósitos que estão no nosso coração, que são propósitos do Senhor. Então não basta só orar e consagrar, não basta só eu planejar e executar. Eu preciso entender se os propósitos são desígnio do Senhor, porque somente esses permanecerão. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo 2, no capítulo 2, o versículo 11. Nessa história, você vai perceber, né, que Moisés, ele fez algo movido pelo que era o propósito do Senhor, mas no tempo errado, tá? Leia essa passagem em voz alta. Você já leu essa passagem, então você vai repetir assim: eu quero fazer algo movido pelo que é propósito do Senhor, mas no tempo certo. Aleluia! 40 anos depois, queridos, você vai em Êxodo 3, no capítulo 3, né, do versículo 2. E Deus diz para Moisés: tira as sandálias dos pés. Pare por um minuto, queridos, e reflita sobre isso. Por que Deus fez esse pedido a Moisés? Tire as sandálias dos pés. Alguns estudos dizem que essa seria o último vestígio do que tinha no Egito. E Deus queria dizer para ele assim: esquece o passado, as coisas velhas já se passaram. Mas também podemos pensar que Deus queria que Moisés estivesse sensível à voz dele.
Quantas pessoas estão no centro da vontade de Deus, mas estão como Moisés, vivendo no deserto? Precisamos entender até quando as coisas não estão dando tão certas. Muitas das vezes nos perguntamos: meu Deus, eu estou no propósito, eu estou fazendo aquilo que Deus quer para mim, mas as coisas não estão fluindo, não está florescendo. Amados, acalme o seu coração. Deus está me usando para dizer para você que vamos ter muitas ideias, mas que nem todas elas são geradas no coração de Deus. Pare para ouvir o que Deus tem para você e esteja sensível para entender a direção de Deus, porque o propósito certo, no tempo certo, acontecerá. Aleluia! Queremos te encorajar a meditar em outra palavra, no qual podemos perceber a importância dentro do planejamento, no qual podemos ver planos sendo colocados em feitos e a bênção do Senhor vindo sobre eles. Amém? Muitos conhecem essa história que eu vou falar agora. É a história de um homem que foi vendido pelos seus irmãos. Um homem que viveu imensas tribulações, mas ele tinha um plano. Eu estou falando de José. José era um homem que tinha planos. Ele expressa diante de Faraó seu plano, não só uma interpretação que ele fez diante daquele sonho, mas ele diz o seguinte: eu tenho um plano. Né? Abra sua Bíblia, queridos, por favor, em Gênesis 41, 28. Vamos ler agora Gênesis, capítulo 31, 28, que diz assim: esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Então, Deus deu o dom para que José interpretasse o sonho de Faraó. Mas José não só interpretou. Muitas das vezes, quando lemos essa passagem, nos atentamos à sabedoria que José teve, a inspiração, a revelação que Deus deu a José para falar a Faraó sobre a interpretação do seu sonho. Mas também precisamos entender que José, além de interpretar esse sonho, ele disse a palavra com que acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Deus deu a visão para José, mas José tinha um plano, tá bom? Vamos ler agora lá no versículo 33 ao 36. Gênesis 41, 33 a 36. Amém? Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre ele a terra do Egito. Primeiro plano que José tinha aí, ó. Ele disse: escolha um homem ajuizado e sábio e ponha sobre o Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. José está dizendo a Faraó: é preciso que tenha administradores para resolver isso. E tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Para você que não conhece a história de José, Faraó teve um sonho, né? Das vacas gordas e das vacas magras, né? Hoje a gente até usa esse ditado, né? O tempo das vacas gordas, o tempo das vacas magras. E esse ditado vem daí, do sonho que Faraó teve, de anos de fartura e anos de miséria, de escassez de alimento. Então, Faraó chama José, que interpreta esse sonho. José diz a ele: olha, Faraó, você vai ter 7 anos no Egito de fartura e vai passar por 7 anos de miséria, de falta de comida, de alimentos na terra. Mas, o que acontece? José tinha um plano. Aleluia! Você pode repetir assim? José tinha um plano. Ele vai dizer, vamos repetir o que está lá, que a gente já leu. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. José pediu a ele um homem sábio e ajuizado para pôr sobre a terra. José diz a Faraó que ele tinha que ter um administrador sobre a terra e que ele tinha que tomar a quinta parte dos frutos da terra nos anos de fartura. Ele continua: ajuntem os administradores a colheita dos bons anos que virão. Recolhem celeiros
Deixe-o do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Amados, o Egito conquistou todas as nações por causa do planejamento, sem pegar uma espada. Imagine vocês naquela época conquistar aquelas nações, os territórios vizinhos, sem uma guerra. Pois é, pois Deus deu um plano para José. Porque as cidades, diz a palavra de Deus, se você for estudar mais a fundo, nós não vamos entrar muito, nessas especificações, porque nosso tema é planejamento. Mas se você quiser continuar lendo essa história, você perceberá que outras nações vieram pegar esses alimentos. E aí eles deram dinheiro, depois deram gado, e assim por diante. Então daí a gente consegue perceber a importância de planejar, a importância de ter planejamento, a importância de saber o que fazer para cada situação, né? Nós podemos ir agora em outra história, onde havia um desejo no coração de um homem, onde havia um plano, né? O coração de alguém que planeja, ele pensa como Davi. Se não puder fazer, eu vou ajudar quem faz. Em 2 Samuel 7, 1, 2, a palavra de Deus diz que Davi queria reconstruir o templo. E Davi estabelece em seu coração um plano. Amados, por favor, abra sua Bíblia em 1 Reis 8, no versículo 17 e 18. Amém? Nós vamos ler 1 Reis 8, 17 e 18, que diz assim: Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o de edificar uma casa ao monte do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejastes edificar uma casa ao meu nome, bem fizestes em resolver o teu coração. O planejamento do nosso coração diante do Senhor alegra a Deus. Bem fizestes em resolver em teu coração. A palavra de Deus diz. Davi falou, eu não vou fazer, mas vou ajudar quem faz. Amados, quantas vezes nós temos um desejo no nosso coração para o ministério e muitas das vezes o Senhor diz assim, não vai ser você que vai fazer isso, eu só coloquei esse desejo no seu coração, mas o Senhor quer que você ajude a quem faça. Aleluia! Davi foi assim, ele queria fazer a reconstrução do templo e Deus disse a ele, estou feliz por você, porque me alegro com o coração do homem que faz planos, né? Mas não vai ser você que vai realizar esse plano, vai ser o teu filho, né? Vamos ler lá em 1 Crônicas 22, 5. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Crônicas 22, 5, que diz assim: Pois dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser, sobremodo, magnificente, para o nome e a glória em todas as terras. Olha o que Davi diz, queridos, providenciarei, pois, para ele o necessário. Você pode glorificar ao nome do Senhor? E nós aqui vemos o coração de Davi, e é por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um plano, ele tinha um desejo, mas Deus diz a ele que o plano, muito me alegro, Davi, mas não vai ser você que vai fazer. Mas Davi diz assim, meu filho é moço, é tenro, ele é forte, né? E eu providenciarei para ele o necessário. Assim, a palavra de Deus continua. Assim, o preparou Davi em abundância antes da sua morte. Então, Davi, queridos, ele planejou. Então, o que você está querendo dizer com isso, Felipe? Deus está me usando para te dizer que muitas das vezes Deus não vai ser você que vai executar, mas Ele colocou um sonho no seu coração. Ele colocou um desejo na tua alma. Ele colocou um anseio em você. Ele te inspirou. E Ele diz hoje, planeje, prepare em abundância o que providencie o necessário para que o plano do Senhor aconteça em abundância, independente se é você
que vai concluir esta obra. Aleluia! Amém? Nessa primeira parte, nós podemos entender algumas passagens da palavra de Deus que vai falar sobre a importância de planejamento, a importância de sonhar os propósitos do Senhor, a importância de colocar a voz em oração e consagração para entregar os propósitos e planos que Deus tem colocado e inspirado na sua vida. E entender o tempo desse planejamento. E entender se é você que vai fazer ou se é você que vai providenciar. Aleluia. Amém? Mas afinal de contas, Felipe, o que é planejamento? Nós vamos entender agora algumas definições sobre planejamento. Amém? Planejamento, queridos, é o ato ou efeito de planejar. Tá? E também tem uma definição que diz que é serviço de preparação de um trabalho e uma tarefa com estabelecimento de métodos convenientes, ou seja, as técnicas necessárias para que haja uma preparação de uma tarefa, de um trabalho. Aleluia. Peter Drucker vai dizer que o planejamento não diz respeito às ações futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes. O que ele está querendo dizer com isso? Que as nossas decisões no presente vão dizer aquilo que o futuro vai acontecer no futuro, ok? E então, eu entendi que o planejamento é uma decisão presente para que vai diz respeito ao meu futuro. Então, repita comigo, queridos. O resultado do planejamento... Não, você não está repetindo com tanta força. Diga com força. O resultado do planejamento é o plano. Planejamento é diferente de plano, amados. Muitas das vezes nós não entendemos isso e as coisas se perdem porque eu sei planejar, mas eu não tenho um plano. Eu tenho um planejamento, mas eu não tenho um plano. Eu preciso planejar e eu preciso fazer um plano. Eu preciso ter um plano. Qual é o plano para aquele planejamento? Então, por isso eu disse, o resultado do planejamento é o plano. Eu preciso planejar e depois eu preciso ter um plano diário sobre aquilo. Eu preciso entender que minhas ações, elas têm metas, elas têm objetivos, pequenos, grandes, objetivos diários, objetivos semanais, objetivos mensais. Isso é o seu plano, amém? Mas na prática, como fazer esse planejamento? Nós precisamos, para fazer um planejamento, além de colocar nossas orações de consagração diante do Senhor, de planificar aquilo que está no nosso coração e de executar, entender que todo esse planejamento é um processo, que existe processo para isso. É muito importante entender e elaborar um planejamento pedagógico evangelístico, e aí eu digo pedagógico porque existe uma pedagogia, uma didática sobre ele, e evangelístico porque nosso propósito é salvar crianças e levar crianças para Cristo. Então, a importância de elaborar esse planejamento, que é pedagógico e evangelístico, para o uso eficaz dessas práticas educativas cristãs para o departamento infantil. Né? Em Colossenses 3:23, abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses 3:23. Queridos, é muito importante que você entenda isso, para que o seu ministério, o seu serviço, a sua diaconia, né, o seu serviço ao reino tenha valor, tenha importância. Deus está te revelando hoje coisas. Guarde essas coisas no seu coração para que você possa desfrutar e fazer a obra de Deus com excelência, com exatidão, com precisão, com zelo, com autoridade. Amém? Colossenses 3:23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Amados, é aqui que começa toda a história. Quando eu faço para o Senhor e não para homens, eu faço com excelência. Eu não pego no último dia.
Claro, às vezes a gente não tem tempo, não estou dizendo que é pecado você fazer isso, mas quando a gente faz para o Senhor, a gente está meditando todos os dias naquela passagem que Deus vai falar. Porque antes de nós falarmos com os nossos alunos, antes de nós ministrarmos sobre as nossas crianças, nós estamos falando com nós, nosso Deus está falando conosco. Deus está ministrando sobre as nossas vidas. Eu poderia começar esse treinamento te falando sobre como montar um planejamento, mas Deus quer dizer para você que você precisa se capacitar, que Ele quer falar com você em todas as áreas da sua vida. Então, o planejamento não é só, Deus não quer só que você planeje na área pedagógica, na área ministerial. Ele quer que você tenha um planejamento financeiro da tua vida. Deus quer que você tenha um planejamento sobre a tua família. Deus quer que você tenha um planejamento sobre teus estudos, sobre todas as áreas da sua vida. E assim também é com a minha vida. Nosso Deus é um Deus que fez tudo. Tudo com processo, tudo com planejamento. Lá em Gênesis 1 vai contar a história da criação. E lá nessa criação percebemos que Deus não criou o homem no primeiro dia. Ele preparou toda o Éden para que você, né, o homem, eu digo homem, né, porque nós não estamos no Éden, nós somos herança dessa história, mas o Adão, né, o primeiro homem da terra, e Eva estiveram lá. Mas antes de Deus criar o homem, Deus criou a água, Deus preparou a terra seca, Deus colocou os luzeiros para iluminar o dia e a noite, Deus criou o dia e a noite, Deus foi fazendo as coisas, e certamente, se você for estudar, se você for analisar as leis da natureza, você percebe que é um Deus planejado, é um Deus que planifica as coisas, porque todas as coisas, elas se unem, né? E a gente pode ver Deus claramente orquestrando essas coisas. Deus quer que você planeje. E é isso que Ele quer falar com você. Antes de você aprender sobre planejamento ministerial, Deus quer que você abra o seu coração para Ele. Coloque a sua vida em oração e consagração. Que você lixe as coisas da sua vida e que você execute as coisas que Deus tem para você. Aleluia. A Bíblia diz que em Jó 42:2, sei que tudo podes fazer. Todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aí percebemos, amados, que Deus tem planos. Deus faz planos. Já disse que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Planejamento é uma exigência que dia a dia se impõe a todas as nossas atividades humanas. Todo empreendimento projetado pelo obreiro deve ser previamente planejado, a fim de que alcançar sua completa realização. Para realizar algo, queridos, eu preciso planejar. Quanto mais difícil e importante for o trabalho a realizar, tanto maior será a necessidade do planejamento. O planejamento adequado é aquele que visa aproveitar as experiências vivenciadas pelas crianças. Então, para planejar, eu já entendi o que é planejamento, já entendi que o resultado do planejamento é o plano. Quais são os passos para esse planejamento? Amados, procure a necessidade de uma ação estratégica para ensinar as crianças o caminho do reino dos céus. Muitas das vezes a gente pega aquelas revistas, não estou sendo contra, não estou dizendo, inclusive se você faz parte desse, você está ouvindo esse treinamento, você faz parte de algo chamado Clubinho EBI, que foi algo de Deus para as nossas vidas, para abençoar ministérios infantis, para abençoar ministérios de pessoas que pregam a palavra de Deus para crianças. E lá nós também temos os textos, conteúdos, nós temos diversas atividades pedagógicas. Eu não sou contra, não estou dizendo contra. Deus não está falando sobre você usar revistas. A revista pode ser usada como recurso, mas Deus está falando que você precisa de uma ação estratégica. Para ensinar a criança, você precisa de entender a necessidade daquela criança. Muitas das vezes, na vida secular, nós professores, quem trabalha com criança também nas escolas seculares, nós trabalhamos com pedagogia dos projetos. E projeto é entender necessidade. Eu preciso entender a realidade daquela criança. O que ela sente, o que ela pensa. Seguir a revista é bom, mas o que Deus quer de você é que você entenda, aleluia, a necessidade da sua ação estratégica. Sobre qual assunto Deus quer que eu fale para a minha classe. O que Deus quer para o ano de 2022 para meus alunos. Então, queridos, procure necessidades para a sua ação estratégica. Amém? Para ensinar crianças no caminho do reino dos céus. Passos para o planejamento.
definição dos objetivos para cada reunião. Eu não posso ir para minha aula sem saber quais são os meus objetivos. Defina objetivos para cada encontro. Ah, mas são muitos encontros. Defina objetivos para cada encontro. Amém? Passos para o planejamento: identificar e definir os fatores diferenciais competitivos que estão sempre em guerra, né? Nós temos o reino dos céus, nós temos o reino das trevas, nós temos o reino terreno. Nós precisamos identificar os diferenciais competitivos. Afinal de contas, nós somos pessoas usadas por Deus para abençoar vidas. E nós precisamos entender realidades. Existem pessoas que vivem em cidades que a criança não tem comida. E aí eu vou falar da palavra? Sim, porque nem só de pão viverá o homem, mas eu também preciso entender as necessidades, os diferenciais, os fatores competitivos. Aleluia! Porque aí eu vou conseguir atuar nesses fatores com mais eficácia e a palavra de Deus certamente fluirá de maneira abundante. Aleluia! Você crê assim? Passos para o planejamento: definição dos objetivos de cada tema focalizado e as especificações dos desenvolvimentos dos temas. Muitas das vezes eu vejo irmãos pegando temas na internet como inspiração, e mais uma vez eu não estou falando contra você buscar referências na internet. Deus nos deu a internet para usarmos ela como recurso, né, dentro das nossas aulas, assim como livros, entre vários outros recursos. A internet é um recurso incrível para nos abençoar, né? Você está ouvindo esta mensagem por meio da internet. Não estou falando que a internet é algo ruim, mas eu estou dizendo que é importante definir objetivos. Eu vejo que virou muita tendência professores pegarem temas como, por exemplo, um tema que você vê na internet para fazer um culto infantil, e ali você começa a pensar numa decoração. Amados, antes de pensar em decoração, antes de pensar no tema, defina os objetivos de cada tema. O que Deus quer falar, quais são os assuntos que Deus quer falar, o que Deus quer ministrar para aquelas crianças, quais são as especificações desse tema. Amém? Passos para o planejamento: seleção dos recursos didáticos de acordo com os conteúdos escolhidos. Eu preciso entender quais são os recursos. E eu preciso usar os recursos de acordo com o tema escolhido. Peça a Deus inspiração para usar os recursos certos. Às vezes tem pessoas que pecam no recurso e mas falam a palavra e ela atinge. E outras pessoas pecam por achar que a palavra de Deus é o recurso. O recurso é apenas uma inspiração que Deus nos dá para falarmos a palavra de Deus. Jesus utilizava o recurso das parábolas para falar a palavra dele. Amém? E ele diz isso nos evangelhos. Quando os discípulos perguntam a Jesus por que ele falava por meio das parábolas. Mas a palavra é o mais importante. Porque após o recurso, Deus explicava aquelas parábolas. E aquela palavra fazia entendimento para os discípulos. Então não apenas tenho que usar um recurso ou uma estratégia, mas eu preciso fazer fundamento e explicação daquilo. Eu preciso estar embasado naquela palavra. Amém? Então eu preciso selecionar recursos didáticos de acordo com os temas escolhidos. Eu preciso fazer um levantamento espiritual da criança. Sim, eles são alunos, são vidas, são ovelhas. A palavra de Deus diz que o bom pastor larga 99 ovelhas para ir atrás de uma ovelha. Quando você está ministrando sobre a vida de uma criança, você é uma pastora, um pastor. Você está pregando, você está usando o dom do ensino, você está pastoreando crianças. Então você precisa também entender a importância de você cuidar da vida dela espiritualmente. Além de você, claro, sobre uma liderança da sua igreja, você não é pastor de uma igreja, às vezes você é, mas eu estou falando com professores e líderes de ministério infantil, amém? Então eu estou dizendo assim, se você tem
um ministério, se você tem um serviço do ensino da palavra de Deus para crianças, você tem um compromisso espiritual com a vida daquela criança, a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que se deve andar. Ensinar aquela criança no caminho, caminho quer dizer trajetória, e você precisa acompanhar aquela criança. Se a gente falar pedagogicamente sobre isso, a criança tem várias idades e cada idade ela tem uma compreensão diferente. Então você tem essa função de mediador, ensinar a palavra de Deus e mediar, acompanhar esse caminho, porque se a criança você está ensinando para o berçário, você vai ter uma didática diferente do maternal. Né? Crianças que estão aprendendo a andar, eu não posso jogar num caminho e falar assim, ó, vai sozinho até ali. Não, você precisa acompanhar esse caminho. E fazer o planejamento espiritual requer levantamento espiritual da criança. Em que entendimento espiritual aquela criança está? Aquela minha classe, porque às vezes eu tenho um planejamento para uma classe, mas às vezes eu dei aquela ministração e Deus está falando assim, volta naquela ministração. Fala aquilo novamente para aqueles alunos. Mas talvez aquelas crianças não tenham entendimento, não tenham maturidade espiritual para passar. Muitas das vezes a gente também faz a admissão dos novos alunos pela idade, só pela idade ela vai para outra turma. Uns chamam de maternal para primários, jardim para primários, primários para juniores, outros vão chamar de ovelhinhas, isso não importa, amados. Eu estou falando de espiritual, eu estou falando de maturidade espiritual. Faça um levantamento para que o seu planejamento seja um planejamento de bênçãos, amém? Passos para um planejamento. Eu preciso relacionar as diversas alternativas da solução para cada situação no que diz respeito ao problema disciplinar. Sim, porque nós não podemos desconsiderar o fato que estamos falando com crianças, e crianças são crianças, aleluia, amém, você pode dizer amém? Existe também uma questão disciplinar, e eu preciso relacionar essas alternativas, quais soluções eu posso fazer para que meus alunos possam ter uma disciplina adequada para o culto, né? Porque o culto precisa existir uma ordem, né? A palavra de Deus vai falar sobre essa ordem no culto, né? O culto racional, e esse culto infantil também precisa seguir esses caminhos e esses critérios, amém? E aí nós podemos falar por uma linguagem pedagógica, nas escolas, por exemplo, seculares, as crianças, quando vão fazer uma atividade, geralmente elas fazem um acordo. Olha só, nós vamos fazer essa atividade e se você fizer isso, 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 todos concordam, então você vai ter o direito de brincar. Então você vai perder esse direito. Estabeleçam acordos, relacione, né? Isso que a gente está falando, relacionar as diversas alternativas da solução para cada situação no que diz respeito ao problema disciplinar. Então, que alternativas eu posso ter, que soluções eu vou ter para solucionar o problema disciplinar, para que os meus alunos tenham disciplina. Amém? Passos para um planejamento. Identificar os problemas sociais presentes na comunidade em que as crianças residem. E aí eu vou muito mais além, porque nós estamos falando com realidades de Brasil diferentes. Nós estamos falando com cidades diferentes. Nós estamos falando, às vezes, da mesma cidade com bairros com realidades diferentes. E às vezes nós pegamos, até aqui mesmo, ideias, soluções, mas como eu estou identificando os problemas sociais presentes na comunidade em que as crianças residem para contextualizar aquilo que Deus quer para a tua vida e para o teu ministério. Amém? Passos para o planejamento. Especificar toda a equipe envolvida no trabalho. Eu preciso ter um mapeamento. Esse planejamento precisa ser construído com essa equipe. Eu preciso dialogar o meu pensamento, o meu planejamento, aquilo que Deus colocou no meu coração para a vida daqueles que estão trabalhando comigo, para aqueles que estão na minha equipe, para aqueles que fazem parte deste trabalho, porque a obra não se faz sozinho. Amém? Podemos perceber Neemias, lá no começo falamos sobre Neemias, que Neemias teve que convocar a mão de obra. Deus deu a sabedoria. Se você ler o texto de Neemias, você vai perceber que Neemias teve uma convocação e chamou as pessoas para fazerem. Nós vamos reedificar o templo, Jerusalém. Nós vamos reedificar Jerusalém. E ele descreveu, né, o seu plano, porque senão as pessoas não poderiam fazer. Porque
Eu imagino que Neemias teve que trazer essas ideias para as pessoas. Então discrimine as condições existentes. Quais são as condições do seu ministério? Qual o planejamento que Deus colocou no seu coração? Qual é a visão para 2022? Fale com o seu grupo, amém? E aí a gente pode gerar perguntas básicas a serem feitas antes de iniciar o planejamento. Sim, eu preciso saber os passos do planejamento, mas antes de eu fazer esse planejamento, eu preciso responder algumas perguntas. Perguntas básicas a serem feitas antes de iniciar este planejamento, tá? Amém? Quais são os conhecimentos e recursos e habilidades para realizar o trabalho das crianças? Eu preciso saber quais são os conhecimentos. Eu preciso entender aquilo que eu não tenho conhecimento para buscar. Muitas das vezes nós temos vergonha de assumir que nós não sabemos. Queridos, nós não sabemos, quem nos revela é o Espírito Santo. E para isso nós precisamos buscar sabedoria que vem do alto, né? Salomão, Deus falou, o que você quer? E Salomão falou, eu quero sabedoria. Salomão poderia pedir qualquer outra coisa, mas ele pediu sabedoria a Deus. Nós precisamos pedir as coisas e reconhecer quando nós não temos. Ele queria sabedoria. Salomão pediu sabedoria a Deus para poder exercer um reinado sobre aquele lugar, para fazer um reinado com sabedoria. E para nós ministrarmos sobre a vida de nossas amadas crianças, precisamos ter conhecimento. E aí, quais são os conhecimentos, recursos e habilidades para realizar esse trabalho? Pergunte-se que Deus vai te falar. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, resposta desta pergunta. Talvez Deus já tenha te colocado no seu coração esse desejo. Eu preciso de conhecimento, eu preciso de recurso, eu preciso de habilidade. Você não está aqui à toa. Eu creio que esse ano será um ano de bênção para a tua vida no Clube BBI, porque Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Deus vai te dar conhecimento. Repita comigo, Deus vai me dar conhecimento. Deus vai me dar recursos e Deus vai me dar habilidades para realizar o trabalho com as crianças. Amém? Perguntas básicas antes de serem feitas o planejamento e subsídios a igreja oferece para que eu realize o meu trabalho. Eu preciso, como líder, sobretudo, perguntar-me quais são os subsídios que a igreja oferece. E muitas das vezes a igreja tem recursos que não necessariamente são financeiros, tem condições de ajudar de uma forma, mas eu estou tão ali dentro que eu não estou entendendo que a igreja faz parte do corpo de Cristo e que o ministério infantil, que na verdade nada mais é que um serviço, né, um diaconato, né, o dom do ensino para crianças, né? Porque ministério, queridos, é serviço. Eu estou servindo a Deus, falando da palavra de Deus para crianças. Só que para servir a Deus, eu sirvo a Deus dentro de uma igreja que é um corpo. Então, que subsídios a igreja oferece para que eu realize meu trabalho? Pergunte. Amados, e através disso, ore a Deus, porque se Deus te deu um plano e você começou o seu plano com oração e consagração, Deus vai gerar subsídios na igreja. Aí, outra pergunta. Mesmo sem condições de conseguir realizar o trabalho. Outra pergunta. Mesmo sem condições, conseguirei realizar o trabalho sem murmurar? Essa pergunta é tremenda, né? Repare que o povo ficou 40 anos no deserto, amados, por murmuração. Às vezes eu tenho chamado, eu tenho dom, mas eu murmuro, eu reclamo. Então, antes de fazer o planejamento, eu preciso me perguntar, eu terei condições, mesmo sem condições, de conseguir realizar um trabalho sem murmurar? Perguntas antes de começar um planejamento. O que deu certo e o que não deu certo nos trabalhos já realizados? Eu preciso analisar o que eu já fiz. Eu preciso entender o que deu certo. O que deu certo, eu preciso ver se eu vou continuar, porque às vezes também nem tudo que dá certo é o direcionamento que Deus vai te dar para o próximo ano. Às vezes a gente repete as coisas só porque deu certo. Mas deu certo para aquele ano, amados. Deus é um Deus novo, inédito. Ele renova tudo, todos os dias. A palavra de Deus diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Amém? E tudo de Deus é assim. Analise o que deu certo e o que não deu certo. Amém? Perguntas básicas antes de serem feitas de iniciar um planejamento.
Que vantagens o trabalho oferece se for realizado em equipe? Quais são as vantagens que esse trabalho realiza? Quando a gente pensa em equipe, quando a gente pensa em vantagens que esse trabalho oferece, quando Deus vai nos revelando, porque quando a gente pergunta, Deus responde, amados. Talvez você possa estar se perguntando assim, mas por que tanta pergunta? Porque toda pergunta com Deus tem resposta. E se você perguntar, Deus vai te responder. E aí você vai planejar. Você está fazendo, então, um levantamento de coisas para que Deus possa te inspirar, para que Deus possa te dar as respostas, para que você gere um planejamento. E pergunta básica antes de se iniciar um planejamento é essa: que vantagem o trabalho oferece se for realizado em equipe? Porque aí também consigo pensar se eu estou realmente, de fato, trabalhando em equipe ou não. Perguntas básicas a serem feitas antes de iniciar um planejamento. Quais são as experiências individuais e organizacionais das pessoas envolvidas? Sabe por quê, queridos? Muitas das vezes nós temos uma equipe brilhante e não sabemos que temos. Porque não analisamos quais são as experiências individuais de cada membro da minha equipe, de cada membro do meu departamento infantil, e quais são as organizacionais, ou seja, como eu posso organizar isso de uma forma para o reino. Aleluia! Peça a Deus para que te dê inspiração, visão e estratégia para identificar experiências individuais. Amém? Você está entendendo? Perguntas básicas a serem feitas antes de iniciar um planejamento. Que técnicas pedagógicas devem ser usadas? E aí eu falo, mas eu não sei pedagogia, eu sou uma pessoa que Deus me levantou com o dom do ensino. Amados, busque a Deus o conhecimento que Ele vai te falar. Ele vai te dar. Ele vai te dar técnicas. Muitas das vezes, porque a gente é da igreja, a gente acha que a gente não pode usar técnica. Amados, Deus colocou tudo a nosso favor, porque todas as coisas são para Ele e por Ele. Amém? Então você precisa ter técnica. Você precisa se perguntar quais técnicas pedagógicas você está usando. Amém? Qual é a opinião dos pais em relação ao seu trabalho? Amados, envolva os pais nesse planejamento. Muitas das vezes a gente cria um planejamento que a gente só entrega para a equipe, a gente entrega para as crianças, a gente entrega para os pais. Mas planejamento pedagógico é com o pai. E se pai é que ensina, é que educa a criança, nós ensinamos a palavra. Nós temos que trabalhar em conformidade com aquele que também educa os seus filhos. Amém? Então, qual é a opinião dos pais com relação ao trabalho que está sendo desenvolvido? Pergunta básica a serem feitas antes de iniciar o planejamento. Qual é a opinião do pastor e a visão da igreja com relação ao departamento infantil? Eu preciso estar debaixo de uma liderança. Eu sou líder do departamento infantil, mas eu tenho pastor. Eu preciso levar a ele meu planejamento. Eu preciso saber qual a opinião dele, qual é a visão dele para o departamento infantil. Deus vai te dar uma inspiração, Deus vai te dar uma visão e ele vai testificar no coração do teu pastor. Você crê nisso? Perguntas básicas antes de iniciar um planejamento. Quais são as expectativas da igreja com relação ao trabalho com as crianças? É importante entender quais são as expectativas, porque isso vai trazer envolvimento daquelas pessoas, daqueles pais, daqueles irmãos para dentro do teu trabalho. Amém? Pergunta básica antes de iniciar um planejamento. Qual é a maior necessidade espiritual das crianças? Porque, queridos, tudo isso que nós estamos falando agora, qual é a maior necessidade espiritual das crianças? Queridos, porque tudo isso que nós estamos falando agora é para cuidarmos da vida espiritual das crianças. Hein? Ensina a criança no caminho que se deve andar. Amém? Perguntas básicas antes de iniciar um planejamento. Em quantas etapas será dividido o meu trabalho? Eu preciso pegar tudo isso e correlacionar, dividir em processos, em etapas. Mais uma vez, o Senhor Jesus falou, diversos ensinamentos sobre planejamento. E planejar também significa entender processos. Deus criou o mundo em 7 dias. Amém? Em quantas etapas será dividido esse trabalho? Preciso perguntar isso para poder Deus me responder e, através da minha busca, da minha pesquisa, do meu conhecimento,
entender e criar um planejamento. E, sobretudo, entender que existem benefícios no planejamento, né? O planejamento vai conduzir o obreiro a um ensino mais seguro e frutífero. Amém? O planejamento vai facilitar o atendimento de necessidades, capacidades e interesse das crianças. O planejamento vai ter um benefício que ele vai possibilitar o obreiro a atualizar-se no que diz respeito aos métodos e técnicas diárias. O planejamento também vai permitir ao obreiro selecionar, adquirir e confeccionar o material necessário. Então eu entendi que eu tenho uma vida de oração e consagração, que eu preciso planejar, que eu preciso também executar. E para executar, eu preciso fazer perguntas antes de iniciar um planejamento, que eu preciso entender o que é um planejamento, que o planejamento tem um benefício e eu preciso entender dentro do Ministério Infantil, dentro do trabalho que eu estou desenvolvendo, que tipos de planejamentos eles existem. Amém? Porque dentro do planejamento tem plano. Então, dentro do planejamento é tudo isso que eu estou pensando. Quando eu vou colocar na prática, eu estou desenvolvendo um plano. Então, eu estou fazendo um resultado. O resultado do planejamento é o plano. Quais são os planos que eu tenho? Eu tenho um plano curricular, né? Que é o quê? Consiste em toda a atividade, experiências, materiais, métodos de ensino e outros meios empregados pelo obreiro para alcançar os fins da educação cristã. Eu tenho um currículo. Quais são os conteúdos que eu estou falando? Quais são os métodos que eu vou utilizar? Amém? Eu tenho um plano de curso. O plano de trabalho é a distribuição dos assuntos a serem ensinados e dos objetivos a serem gradativamente atingidos em determinados períodos, anual, semestral, trimestral, mensal. Amados, tem um plano de curso. Quais são os assuntos que Deus vai falar sobre? Quais temas eu vou usar naquele ano? Amém? Plano de unidade significa fazer um planejamento de um único assunto. Esse procedimento vai colocar para que o obreiro especifique melhor o assunto, podendo agir da mesma forma com relação ao plano de curso, quando se especifica objetivos, métodos e técnicas. Basicamente, a gente vai falar sobre isso de uma forma bem generalizada, porque nós vamos ter um treinamento sobre isso. Quando a gente estiver falando de formação de professores, nós vamos entrar um pouco mais a fundo no plano curricular, no plano de curso, no plano de unidade, tá bom? No plano da lição, no plano de atividade. Todos esses aspectos nós vamos entrar. Então a gente só quis dizer que o resultado do planejamento é o plano. Mas hoje, aqui, no nosso objetivo, é entender planejamento. E o planejamento nada mais é do que perguntas, buscar uma estratégia, definição de estratégia, para que através desse planejamento eu crie um plano, tá bom? Então, basicamente, a gente está desenvolvendo um planejamento. E aí a gente vai falar de plano, porque o resultado do planejamento é o plano, mas a gente vai conseguir entender isso melhor no decorrer dos nossos treinamentos, amém? Agora a gente vai falar de 10 dicas práticas para a construção do seu planejamento. Então, primeira dica que eu te dou, amados, a gente já começou falando sobre isso, você já deve até estar sabendo o que eu vou dizer. Oração. Ore. Bom? Segunda dica para a construção do seu planejamento. Leia a palavra de Deus. É preciso entender a palavra de Deus. É preciso se aprofundar. Lembra que a gente começou falando também que Deus fala primeiro com a gente, que a gente não pode entregar aquilo que a gente não está cheio, que a gente não tem dentro da gente, né? Então, Deus está falando primeiro com você. Agora, nesse momento, Deus primeiro falou comigo para eu poder estar falando com você. Amém? Terceira dica, busque conhecimento e capacitação. Amados, faça um curso de capacitação para professores e líderes do Ministério Infantil. Busque conhecimento, né? Quando nos capacitamos para servir, colhemos frutos mais lindos e abundantes. Pense no quanto o departamento infantil da sua igreja fará pelas crianças se você estiver preparado para essa obra. Pense nos frutos que poderão colher no decorrer de todo um ano, né? Vale a pena investir em curso de capacitação ministerial. Aí, se você tem condições de pagar um curso pago,
existem cursos pagos, se você tem condições de fazer. Esse aqui não deixa de ser um curso, né? No decorrer do no ano, nós vamos ter vários treinamentos, né? Algumas pessoas perguntam, mas tem quanto tempo? Amados, a gente aconselha você ficar um ano, mas se você entender a visão, você vai ficar com a gente por um longo tempo, enquanto Deus te permitir. E nos permitir também. Porque aqui é um conceito de educação continuada, né? O que é educação continuada? É a visão de que o professor ele precisa todo momento estar aprendendo. E aí, o Clubinho EBI nasceu com essa visão, a visão de planejamento, a visão de educação continuada, de educar educadores. Amém? Então, é isso. Medite em Provérbios 3:13, né? Vamos abrir, né? Vamos abrir juntos, já que nós estamos nesse momento buscando e meditando juntos. Acho importante a gente estar lendo também juntos. Amém? Vamos lá? Provérbios, eu estou abrindo junto com você. Provérbios 3:13, que diz assim. Podemos ler? Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, queridos, busque conhecimento. É importante buscar capacitação para exercer com excelência o seu ministério, a sua diaconia, o seu serviço para o Senhor. Amém? Quarta dica, conheça seus alunos. E aí a gente já falou lá em cima da importância da visão de um ministério que cuida da vida espiritual das crianças, né? Quando eu conheço os meus alunos, eu entendo o que o Senhor precisa falar com eles, o que o Senhor quer falar com cada um deles, quais são as necessidades dele. E aí vai entrar em vários outros aspectos lá de cima que a gente falou, da importância de conhecer os nossos alunos, tá bom? Quinta dica, faça seu planejamento pedagógico. E aí a dica máxima, porque na verdade tudo que nós estamos falando poderia ser desdobrado em diversas aulas, diversos treinamentos sobre vários assuntos. E aqui a gente realmente está falando de uma forma bem generalista, porque o nosso objetivo é o planejamento. Mas certamente, se você faz parte do Clube EBI e continuar com essa jornada com a gente, nós vamos entender cada um desses assuntos de forma singular e de Deus e única para a tua vida. Amém? Mas a gente agora está falando da quinta dica, que é faça o planejamento pedagógico. Pegue uma folha em branco e escreva as atividades que você já fez no ano passado com frequência, né? E a frequência, perdão, né? Então é importante que você faça isso, né? Faça um planejamento pedagógico, pegue tudo que você fez. Então, agora é uma dica prática, é uma dica que já entra dentro desse conceito do que a gente está vendo. Faça uma folhinha todas as atividades que você realizou no ano anterior. Amém? E aí a sexta dica está dizendo assim, faça um rascunho do seu planejamento anual. E aí vai mais uma dica prática, tá bom? Inclua no planejamento anual o currículo da Escola Bíblica Dominical, que a gente já falou sobre currículos, né? Os cultos infantis, uma escola bíblica de férias, uma ação evangelística, por exemplo, com crianças, um culto missionário infantil. Não esqueça também das datas comemorativas, das festividades. Então, nesse planejamento anual, nesse rascunho de planejamento anual, você vai fazer uma tabelinha, como um exemplo, que está lá na nossa apostila, que vai falar assim, quais são as atividades. Por exemplo, culto infantil, eu vou ter um culto infantil. Qual é a frequência que esse culto infantil vai ter? Vai ser mensal, todo mês eu vou ter um culto infantil. Eu vou ter uma atividade chamada evangelismo. Ela também vai ser mensal, todo mês nós vamos sair para evangelizar outras crianças. Nós vamos ter reuniões de paz, por exemplo. Então essa atividade vai ser a cada 3 meses, então é uma frequência trimestral. Eu vou ter também reuniões de professores, que também vai ser trimestral. Eu quero fazer um congresso. Uma vez por ano eu vou ter um congresso, então uma frequência anual. Nós vamos comemorar os aniversariantes também, uma atividade, uma frequência mensal. Nós também vamos falar sobre as datas comemorativas, mensal, quando elas existirem. Eu vou ter um culto no lar que vai ser semestral. Amados, numa folha, escreva essas atividades que você ainda não executou. E após essas duas listas, a lista que você fez no ano passado, que você quer manter, com a lista com essas inspirações, chegou a hora de você unir isso e organizar o seu mês. Todas essas coisas que você colocou, todas essas ideias que você pontuou, você vai organizar mês a mês. O que vai acontecer em cada mês? O que vai acontecer em cada semana? Qual currículo eu vou falar? Quais atividades vão acontecer? É isso que é planejamento pedagógico bíblico, tá?
É importante que você faça essa tempestade de ideias, né, esse brainstorm, que algumas pessoas vão chamar, juntamente com a sua equipe, de maneira que os professores da equipe possam contribuir com as suas ideias e com suas inspirações. Então, planejamento não é algo que se faz sozinho, tá? É algo que se faz em equipe. 7ª dica: organize o currículo. A gente já falou lá que tem um plano curricular, é importante que você tenha uma organização sobre esse currículo, né? Os professores do seu ministério, se você for líder, não querem receber o currículo de forma de forma corrida, né? Tudo com Deus é com excelência, com organização, com antecipação, com processo, amém? E sobre currículo também, aí vai uma dica para professor, porque às vezes você não é líder, mas você é professor. Mesmo que você tenha um currículo, Deus pode falar com você de forma específica, tá? É, é, nós estamos preparando uma aula, vou dar um spoiler aqui, sobre nascimento de Jesus. Deus falou comigo sobre o nascimento de Jesus de uma forma inédita, sobre um assunto inédito. Ele dizia assim, que o que aconteceu com Maria foi algo inédito. Não vai nascer outro Jesus. Né? Nunca tinha acontecido, era inédito, era algo novo. E não vai acontecer de novo. E isso não parou em Maria. Deus tem coisas inéditas para a nossa vida. Então, se você estiver lá na aula sobre o nascimento de Jesus, você vai ouvir sobre essa mensagem, porque foi o que Deus colocou no meu coração. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós podemos receber o currículo, mas nós não precisamos, nós temos que seguir o currículo, seja na escola bíblica ou na escola secular, mas Deus pode falar com você de forma individual sobre um currículo que foi colocado no coração de um líder, por exemplo. Entenderam o que eu quero dizer? Você tem que seguir o currículo. Mas não é porque você tem que seguir o currículo, você tem que ficar engessado no currículo. Você vai passar a mensagem. Eu estou falando de Maria, eu estou falando de uma mulher que o anjo Gabriel chegou e anunciou sobre que ela daria à luz a um filho. Mas Deus falou comigo que Maria, o que aconteceu com Maria não aconteceu com mais ninguém. E Deus é um Deus que levanta pessoas para viver coisas inéditas. Eu estou aproveitando que eu usei esse exemplo para dizer isso para você. Se Deus te chamou aqui e se Deus te colocou planos no seu coração, é porque Deus tem coisas inéditas para você realizar. Tá bom? Eu não sei por que eu dei esse exemplo, mas Deus sabe. E eu comecei essa oração, né? Comecei ministrando, pedindo a Deus que coloque as palavras certas, que me use, que não seja eu, mas que seja o Espírito de Deus, né? A falar. Então, se ele me direcionou a isso, eu vou dizer, só como eu disse, um spoiler, né, daquilo que você vai ver logo à frente. Deus está dando oportunidade a Maria de ver algo inédito, não é verdade? Maria vai fazer algo sobrenatural. Nesse momento, Deus quer dizer para você que deseja realizar algo inédito e sobrenatural. E vemos a palavra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Faça a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é fácil, mas fugir dela também dá mais trabalho. Tá? Maria morava em Nazaré, né, que era uma comunidade da época, mas Deus deu a ela algo para fazer, algo extraordinário. Então, assim, eu posso seguir um currículo, mas eu posso falar sobre o que Deus quer falar comigo, né? Sobre aquilo que Deus falou com alguém. Então, Deus falou com alguém, me deu um currículo, ele falou comigo sobre aquilo, mas ele ministrou sobre a minha vida, porque nosso Deus é um Deus dinâmico. Amém? 8ª dica: planeje suas aulas. Faça seu plano de aula e prepare suas atividades bíblicas com antecedência, tá? Se você deseja excelência em suas aulas, planeje essas aulas, tá? A aula deve seguir um esboço. O professor deve fazer um esquema de aula, não só da história, mas de toda a sua aula. Amém? 9ª dica: organize os recursos necessários para o seu trabalho. Amém? É importante detalhar a quantidade de recursos necessários para o uso dos seus recursos e seus materiais. Muitas das vezes a gente acha que não tem recurso, mas um rolinho de papel higiênico faz muita coisa, amados. Muita coisa que a gente joga no lixo. Deus pode te dar tremendas inspirações. Deus pode trabalhar coisas incríveis para que você faça uma aula tremendamente lúdica, tremendamente abençoada. 10ª dica: prepare o ambiente. Pense nas propostas lúdicas. É muito importante que a gente entenda que estamos lidando com crianças, que estamos evangelizando crianças. E essa 10ª dica
Ela vai envolver uma série de outras coisas, como decorar a sala de aula, tá? As crianças ficam mais felizes quando conhecem um ambiente que foi criado para elas. Quando você chega numa sala de aula que tá decorada, que tá bonita, que tem mural, né? É outra coisa. Elas percebem que aquilo foi feito com propósito. Foram feitos para elas, né? Elas reconhecem isso. Eu faço um mural, aniversariante do mês. Você pode fazer campeões do comportamento no mural, entrando lá naquela coisa das alternativas para ação disciplinar. Você pode fazer versículos bíblicos para memorizar. Inclusive aqui no Clubinho BI nós temos um conteúdo programático, se você está chegando agora, né? E está tentando entender o que é o Clubinho BI, nós lá temos um conteúdo programático que vai ter toda semana lições e aí vai ter versículo bíblico-chave para memorizar. Você pode usar inclusive esse ou pode usar esse para Deus te inspirar a outros, amém? Então faça versículos bíblicos para memorizar no seu mural. No seu mural você pode colocar, por exemplo, chamadinha com frequência dos alunos. Dentro do mural você pode colocar as regrinhas de ouro, que são os acordos que a turma com a sua turma, né? Você pode também chamar de outro nome, tá? Tô chamando de regrinhas de ouro, você pode chamar de acordo, você pode chamar o que você quiser. Palavrinha do que Deus colocar, na verdade, né? No seu coração. Faça um grande mural com palavrinhas sábias, com ajudante do dia, mural para expor as suas atividades, né? Coloque no seu mural cenários bíblicos para contar a sua história do dia. Aí você pode deixar Deus falar, né? É importante fazer dinâmicas bíblicas para introduzir o conteúdo. Aí a gente está entrando, né? Porque a 10ª dica a gente está falando de decoração e coisas lúdicas. Então, quais são esses assuntos? Quais são essas dinâmicas? O que é esse lúdico que eu posso trazer para dentro da escola dominical bíblica infantil? Eu posso fazer dinâmicas bíblicas. Eu posso introduzir o conteúdo do dia e revisar esse conteúdo passado na aula anterior de uma forma dinâmica, né? Eu posso tornar as minhas aulas mais criativas com, por exemplo, desafios bíblicos. Eu posso surpreender as crianças com enigmas bíblicos. Eu posso utilizar atividades criativas com caça-palavras bíblicos, né? Tudo é bíblico porque a gente está falando da palavra, amém, irmãos? Eu posso criar um cinema bíblico com filmes cristãos, filmes bíblicos. Eu posso fazer um teatro bíblico para crianças. Eu posso criar um cantinho da história. Eu posso gravar um vídeo usando roupas de personagens bíblicos para fazer uma aplicação do texto da palavra de Deus. Eu posso fazer fantoches para contar essas histórias. Eu posso usar visuais em sala de aula, vários recursos, inclusive, mais uma vez, o BI vai estar aí com várias ideias legais para você utilizar as suas ministrações com recursos visuais. Eu posso criar temas para os cultos infantis e as aulas da escola dominical, memorizar textos com as crianças, não é verdade? Muita coisa que eu posso fazer. Amém? E o que deve conter num plano de aula em geral na escola bíblica dominical? O plano de aula geral, gente, nós vamos colocar aqui, ele pode ser feito, né? O geral, né? Que algumas pessoas vão chamar de plano de curso. Ele deverá seguir como uma bússola para a sua escola dominical, tá? Ou seja, nele serão inseridas várias informações dos caminhos que devem seguir. As dicas e instruções colocadas aqui, elas não são obrigatórias, elas servem para o líder saber como montar esse plano, tá bom? E uma das coisas que vai determinar como deve ser feito também serão as necessidades e as dificuldades dos professores, já que o líder deve auxiliar as aulas, né? Às vezes a gente acha que liderança é só fazer uma escala, é só comprar os recursos da igreja, é só administrar as ofertas do Ministério Infantil. Não, o líder tem uma função fundamental, que é fazer essa coordenação de professores. Eu preciso ler os planos de aula dos meus professores. Eu preciso sugerir e propor que os meus professores usem caderno com anotações. Eu preciso buscar, porque, principalmente quando eu não estou em sala de aula, né? Muitos gestores, líderes, não ficam com a função de dar aula, mas de presidir tudo isso. Olhe o caderno dos seus professores, não num tom de julgamento, mas Deus vai te dar inspirações e visões para que você possa dar ideias para eles. Olha, amado, você já trabalhou com esse recurso 3 aulas, o que você acha de explorar mais esse outro recurso? Olha que interessante esse livro, olha esse recurso. Faça isso, amém, amados? Então você vai ter o tema para o ano, né? Muitas igrejas elas dão um tema anual, que será como um alvo, né? Como, por exemplo, uma escola missionária, com certeza esse tema gostaria que a escola aplicasse mais missões, e os alunos vão trabalhar mais esse assunto.
Trabalhe com o calendário das aulas, datas e horários, tá bom? Trabalhe também com temas e objetivos para cada aula que será ministrada, a gente já falou sobre isso. Materiais de apoio pode ser revistas, se for o caso, e outros. Não fique também fixado a apenas um material, tá? Características e dicas para trabalhar com a turma, busque isso muito profundamente, tá? Tem um guia de boas práticas em sala de aula. É muito importante ter esses acordos, porque a gente está falando com criança. Elas precisam entender, seja objetivo com aquilo que você quer fazer, que com certeza você vai ter uma resposta muito melhor nesse sentido, tá? Tenha datas das reuniões, todas programadas, entregue isso para sua equipe. Se você é professor, tenha isso na sua agenda, os horários dos seus compromissos, tá bom? E faça o seu plano de aula também individual. Cada professor precisa fazer o seu plano de aula individual, que deve conter tempo de aula, versículo principal, objetivo da aula, recursos visuais, os principais tópicos, o que eu vou falar nessa aula, o que eu preciso memorizar, né? Quais são as contextualizações, o que aquela mensagem está aplicando para a minha vida. E muitas vezes a gente conta aquela história, ó, né? Noé, não sei o quê, mas qual é a aplicação disso para a nossa vida? A gente às vezes acha que por estar lidando com crianças não existe aplicação, mas aquelas crianças também têm pensamentos, também têm ações e serão certamente futuros homens e mulheres de Deus. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, fale da palavra de Deus para outras pessoas. Que Deus use tudo isso para que enriqueça o seu ministério. Use essa mensagem para pregar, para falar numa reunião de professores. Treine, porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Fala que Deus vai te usar. Ore, coloque seu coração diante dele, que ele vai te abençoar tremendamente. E nós nos vemos, na verdade, no próximo encontro, né? Lá segundo o calendário. Se você não entendeu ainda as nossas datas de como nós vamos falar, quais assuntos, consulte nosso calendário pedagógico. E lá vai ter todos os temas, todos os encontros que nós vamos falar, como vai funcionar isso aqui. Beleza? Nós também deixaremos um PDF desafio com várias tarefinhas para que a gente possa, no nosso encontro, estarmos falando sobre isso e tirando dúvidas, tá bom? Nossos encontros online, eles sempre serão para ouvir vocês, para tirar dúvidas mais específicas. E deixaremos a ministração como vídeo, como áudio, como um PDF, para que você possa estudar e vir para o nosso encontro, ó, afiado, para que Deus te use ainda mais e você desfrute ainda mais de tudo aquilo que Deus pode e vai fazer na sua vida e na minha. Amém? Eu peço a Deus agora que te abençoe em nome de Jesus e que você possa praticar e abençoar outras vidas. Amados, o Clube EBEM é um projeto muito novo que Deus colocou no nosso coração e certamente Deus pode te abençoar para que você possa nos abençoar falando sobre esse projeto para pelo menos uma pessoa. Traga mais um mantenedor para que a gente consiga manter esse projeto e esse sonho de Deus que requer ilustradores, pedagogos, diversas pessoas que atuam para que isso aconteça. E nós precisamos e contamos com a sua ajuda, né, em anunciar as boas novas, anunciar coisas boas. A gente tem que anunciar, né, amados? A gente tem que falar para o outro para abençoar outras vidas. Então, se Deus tocar no seu coração, fale com outras pessoas e até o nosso próximo encontro.